Vamos agora fazer diversos exercícios da banca FGV. Você se lembra do rosto dela naquele instante? Obedeceu-se às regras de regência verbal. Assinale a alternativa em que isso não tenha ocorrido. Só um detalhe aqui rapidinho, ó. Repare, você se lembra com pronome com o quê? Preposição. Você se lembra do rosto? Você lembra o rosto? Você lembra o rosto, você se lembra do rosto. Os dois estão certos, ok? E eu disse no finalzinho do vídeo anterior que obedecer é um verbinho também comum, tá? Quem obedece, obedece a algo. Então você obedece aos pais, você obedece ao regulamento e não o regulamento, ao regulamento. Você obedece às regras com acento grave, tá vendo? Beleza? E por tabela o desobedecer também. Você desobedece aos pais, desobedece às leis com acento grave, desobedece aos preceitos da religião e assim por diante. Tá bom? Só verbinhos famosos. E aí? Isso aqui foi fácil, letra A, né? Prefiro questões de gramática do que de interpretação. Eu também. Interpretação na FGV, quase loteria. Tá? Como é que seria o correto? Prefiro questões de gramática a de interpretação. Aí aqui está subentendido, tá, o termo questões, beleza? Show? Repare, aspirar no sentido de desejar, ele pede complemento regido pela preposição a. Então aqui está certo, ok? Aspiraram à vaga, esse a com acento grave, ok? O assistir no sentido de socorrer, prestar socorro, não pede preposição a. Os médicos assistiram o paciente. Um detalhe importante, gente. Tanto o perdoar quanto o pagar têm a mesma regência. Nós não conversamos ainda sobre o perdoar e o pagar. Os dois caem bastante e os dois têm a mesma regência. Você paga algo a alguém. Você perdoa algo a alguém. A pessoa perdoada é o objeto indireto. A coisa perdoada é o objeto direto. Da mesma forma, a coisa que você pagou, objeto direto. A pessoa a quem você pagou, objeto indireto. Tá? Por exemplo, paguei o aluguel, é a coisa que foi paga, sem preposição, paguei o aluguel ao seu Luiz, que é o dono do prédio. Paguei o aluguel ao seu Luiz. Aqui, ó, o lhe, guarda no coraçãozinho de vocês, já comentei com vocês isso algumas vezes, é sempre bom reforçar. O lhe só pode ser usado como objeto indireto. Pelo amor de Deus, não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Olha o detalhe, não se esqueça disso. O lhe só pode vir como objeto indireto. Então, a letra D está correta. Objeto direto de coisa, objeto indireto de pessoa. Perdoamos as dívidas deles. Perdoamos as dívidas deles. Perdoamos-lhes, língua presa aqui, travou tudo, as dívidas. Beleza? Perdoamos-lhes as dívidas. E a mesma coisa pagar. Pagaram ao fulano bem. Pagaram-lhe bem.
Objeto indireto de pessoa. Pagaram-no, estaria errado. Perdoamo-nos, estaria errado, tá? Pagaram-lhe, perdoamos-lhes. Tranquilo? Beleza? Em geral, não falei sempre. Em geral, quando um verbo pedir dois complementos, verbos chamados bitransitivos, portanto, eles vão pedir um complemento sem preposição de coisa, um objeto direto de coisa, e um complemento com preposição de pessoa, um objeto indireto de pessoa. Como assim? Quem entrega algo a preposição a alguém. Quem dá algo a alguém. Quem pede algo a alguém. Beleza? E assim por diante. O perdoar e o pagar é a mesma coisa. A coisa perdoada sem preposição, a pessoa perdoada com preposição. A coisa que foi paga sem preposição, a pessoa a quem a coisa foi paga com preposição. Paguei ao médico os honorários. Paguei ao advogado os honorários. Paguei a alguém alguma coisa. Paguei os honorários ao advogado. Paguei a consulta sem crase, a médica com crase. Show? Presta atenção. Paguei algo a alguém. Paguei a consulta sem crase, que é uma coisa, sem preposição. A quem você pagou a consulta? Ao médico, à médica, com crase. Show? Bonito, hein? Bonito. Bonito. Assinale a alternativa em que a regência verbal não siga o padrão culto da linguagem. Essa é bem sutil, gente. Não é fácil, não. Essa questão é mais difícil. Aqui, vamos tentar eliminar o que a gente já viu. O verbo implicar, no sentido de acarretar, não pede preposição em. Então, não é implica na aceitação. É implica a aceitação. Tá? Esse aqui é artigo, ok? Então, show de bola. Preferiu uma coisa a outra, já sabemos que está certo. Cadeira, substantivo feminino, por isso o acento indicativo de crase. Quem obedece, falamos ainda há pouco, né? Quem obedece a algo, por isso as leis como acento grave. Quem obedece a algo, beleza? O gabarito é a letra D de dado. Por quê? Olha como é sutil, gente. Preste atenção, questão bem difícil. E eu vi que houve uma de 2021 igualzinha a essa aqui. Repare, eu falei ainda há pouco para vocês guardarem no coraçãozinho de vocês que o lhes, né, só pode ser o quê? Objeto indireto. Necessidade não está preposicionado também? Então, quem avisa algo a alguém. Ou avisa alguém de algo. As duas construções são aceitas. Avisa algo a alguém ou avisa alguém acerca de algo, sobre algo, de algo. De qualquer maneira, tem que ter um complemento sem preposição e um complemento com preposição. Tem que ter um objeto direto e um objeto que? Indireto. Então, por exemplo, eu avisei vocês de que amanhã haverá aula. Eu avisei a vocês que amanhã haverá aula. Sem o de. Percebeu? Um complemento sem preposição e o outro com. Aqui o da necessidade está com preposição. E o lhes é objeto indireto. Então haveria aqui dois objetos indiretos
em vez de apenas um. Tá? Então, eu avisei os. Eu avisei os da necessidade de se revisar o documento. O errado aqui é o lhes, tá? Eu tenho que ter um objeto direto e não dois objetos indiretos. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Escrever isso tudo para vocês poderem entender melhor. Por exemplo, avisei aos alunos, repare, objeto indireto, que amanhã haverá aula. Objeto direto. Repare que eu não coloquei preposição antes do que, tá vendo? Show? Maravilha. No lugar do aos alunos, poderia ser avisei-lhes que amanhã haverá aula. Show? No lugar do aos alunos, eu posso usar o lhes. O lhes só pode ser usado como objeto indireto. Se for complemento verbal, só pode ser objeto indireto. Tá, e daí? Poderia ser também assim, ó. Avisei os alunos, objeto direto. Tá vendo? Eu não preposicionei alunos, tá vendo? Ó? Sem preposição. Avisei os alunos de que amanhã haverá aula. Ou seja, um carinha tem de vir preposicionado e o outro não. Show? Enxergou a brincadeira? O avisar, ele pede dois complementos. Um direto, sem preposição, e o outro indireto, com preposição. Tá? Os dois diretos e os dois indiretos não podem. Tá? Avisei-os, ok, de que amanhã haverá aula. Show? Show. Beleza? O que estaria errado nesse caso? Vamos ver. Duas construções erradas nesse caso. Avisei-lhes de que amanhã haverá aula. Está errado. Que seriam dois objetos indiretos. Avisei-os que amanhã haverá aula, também errado, porque seriam dois objetos diretos. Nenhum dos dois preposicionado, tá vendo? Eu tenho que preposicionar um e despreposicionar outro, tá? Os dois com ou os dois sem, errado. Show de bola, gente. Bonita questão, bonita, bem difícil mesmo, tá? Altíssimo nível a questão. Que concurso foi esse? Vamos ver. Ministério da Cultura, o antigo Ministério da Cultura. Provavelmente nível superior, né? Bem brabinha a questão, bem difícil.